Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o desenvolvimento da aplicação NetMaui para a venda de lanche. Nós já apresentamos a aplicação ASP.NET Core Web API, que vai ser o back-end do nosso projeto Maui. Então agora nós vamos partir para a criação do projeto NetMaui, que vai atuar como front-end e que os usuários poderão acessar. Então nós vamos criar um projeto chamado App Lanches, que vai usar o template NetMaui App. E no projeto criado nós vamos incluir inicialmente as pastas Models, Pages e Services. Na pasta Model nós vamos definir as classes que vão atuar como DTOs, que vão ser usados para transferir dados entre a aplicação NetMaui e a nossa API, usando a serialização e a deserialização JSON. Na pasta Pages, nós vamos criar as páginas XAML do tipo Content Page, onde nós vamos definir a interface com o usuário. E na pasta Services, nós vamos criar um serviço para realizar a comunicação entre a aplicação NetMaui e a API via HTTP Client. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, selecionando a opção Create New Project. E aqui, selecionando All Languages, All Platforms e Maui, eu tenho aqui como primeira opção o template .NET-MAUI App. Vou clicar em Next, vou salvar o projeto aqui nessa pasta aqui, e vou nomear o projeto com o nome de App Lanches. Vou clicar em Next, vou marcar aqui como opção o Net8 e vou clicar em Create. Isso vai criar o projeto NetMaui aqui no meu ambiente. Então eu tenho aqui essa estrutura de pastas e de arquivos criadas usando esse template, e agora eu vou criar as pastas Models, Pages e Services. Então eu vou selecionando aqui Project, Folder, vou definir a pasta Models, vou criar agora a pasta Pages e por último eu vou criar a pasta Services. Então agora eu vou executar esse projeto, vou selecionar aqui Windows Machine só para a gente fazer uma execução para ver se ele não tem nenhuma pendência no ambiente, se ele está executando normalmente. Então eu estou executando aqui sem usar o emulador, eu vou fazer isso logo a seguir. Ele está compilando e está aqui o projeto. Dependendo da versão do Visual Studio 2022 que você estiver utilizando, ele vai criar um projeto diferente. E nessa versão que eu estou usando, que é a última versão, ele está criando esse projeto aqui, com essa imagem, o Hello World, Welcome to Net Multi-Platform App UI, e aqui um botão, quando eu clico ele me indica quantas vezes foi clicado. Eu vou parar aqui o projeto, então nosso projeto foi criado e está funcionando. Continuando, para fazer os testes da nossa aplicação, nós vamos usar um emulador Android disponível no ambiente do Visual Studio. Para fazer isso, eu vou usar o gerenciador de dispositivo Android e vou criar um emulador aqui, usando aqui essa configuração, Pixel 5 API 33. Para fazer isso, você vem aqui no ambiente, seleciona aqui Open Android Device Manager. Ele vai abrir aqui a janela do gerenciador de dispositivos. E aqui, eu já tenho criado. Você pode clicar em novo aqui. E aqui, ele vai te dar as opções. E você vai clicar no botão criar aqui. E ele vai criar no seu ambiente um emulador Android. Então, como isso eu já fiz, eu já tenho um emulador Android no meu ambiente. E ele já está em execução. Eu vou trazê-lo ele aqui, Esse emulador Android que nós vamos usar, Então, geralmente, a recomendação é você deixar o emulador em execução para você ganhar tempo na inicialização, quando você for fazer os testes da aplicação. Então, vou trazê-lo para cá, vou diminuir aqui. Então, vou fazer isso, e como eu já tenho um emulador Android, agora eu vou voltar para a minha aplicação, vou vir aqui, e vou selecionar aqui, Android Emulators. Ele reconhece o emulador que está em execução, Pixel 5 API 33. Vou selecioná-lo aqui, tá vendo que ele mudou aqui? E vou executá-lo. Vou trazer o emulador aqui, Nós vamos acompanhar a execução da aplicação agora no emulador Android, só para a gente verificar se está tudo corretamente funcionando aqui no nosso ambiente. Então, inicialmente, a primeira execução ela demora um pouco mais, que ele vai fazer toda a compilação, E então isso pode ser um pouco demorado. Ele está concluindo aqui a compilação. Ele apresenta aqui a tela de apresentação, a splash screen, e está aqui,
a minha aplicação rodando agora no emulador Android. Então nós temos aqui no nosso ambiente tudo funcionando, a nossa aplicação ainda não tem nenhuma funcionalidade, mas nós não temos nenhum problema com pacotes, né, das várias plataformas que nós temos aqui sendo usadas. No nosso caso aqui eu estou focando no ambiente do Android. Então eu vou parar aqui. Então agora nós vamos iniciar propriamente dita a nossa aplicação. Eu estou aqui utilizando nessa aplicação a seguinte paleta de cores. Eu não estou usando aqui recursos de estilos, não criei aqui estilos para aplicar no projeto, mas para manter uma identidade aqui visual coerente, eu estou usando essa paleta de cores, onde eu vou procurar usar principalmente essas cores para manter uma identidade visual. Então agora eu vou apresentar as telas básicas que nós vamos criar no início desse curso. Então, ó, eu vou ter a seguinte tela de apresentação, que é Splash Screen. Vou ter a tela de registro do usuário, que eu chamei de inscrição page.xaml. Vou ter a tela de login, que eu chamei de login.xaml. E vou ter a tela principal da aplicação, que eu chamei de shell.xaml. Eu vou ter os menus de opções, aqui eu vou exibir as categorias, os produtos e outros recursos. Então, basicamente, são essas 4 telas iniciais da nossa aplicação, que nós vamos passar a criar a seguir. Agora, antes de continuar, é importante eu apresentar algumas considerações sobre o projeto que nós estamos criando. Então, aqui, olha, o nosso objetivo é criar uma aplicação para a venda de lanches simples, para um pequeno comércio local. Eu vou usar uma abordagem simplificada, vou simplificar algumas abordagens aqui para tornar aqui as nossas aulas mais leves. Eu não vou usar o MVVM. E para detalhes sobre os conceitos e propriedades dos controles, dos layouts, dos estilos, da navegação, da Collection View e de outros recursos que eu vou utilizar na aplicação, você pode acessar a playlist do canal chamada NetMaui. Aqui eu tenho diversas aulas onde eu apresento os conceitos e propriedades de todos os recursos que eu vou usar nessa aplicação. Dessa forma, eu não vou entrar em muitos detalhes dos controles usados, né? E nem dos recursos que eu vou utilizar. Qualquer dúvida você pode consultar essa playlist NetMaui e você vai ver que eu apresentei tudo em detalhes aqui nessa playlist. Então, continuando, nós vamos usar imagens no projeto e nós vamos iniciar criando uma splash screen. Então, nesse projeto, as imagens usadas elas serão incluídas na pasta resources/images. Então, vamos retornar aqui para o nosso projeto. Então, eu tenho aqui, ó, uma pasta resources. Dentro dessa pasta, eu tenho várias pastas onde eu vou usar os recursos estáticos da minha aplicação. Fontes, imagens, a imagem da tela de apresentação, estilos, ícones. Então aqui nessa pasta Images, eu vou usar as imagens principais da nossa aplicação, como por exemplo as imagens dos menus e de algumas telas que eu vou utilizar. Então para isso eu vou incluir essas imagens aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar Add Existing Item. Aqui, ó, eu tenho uma pasta Imagens e aqui, ó, eu tenho a pasta Lanches Maui. Eu vou mandar ele exibir aqui todos os arquivos e tá aqui, ó, os ícones que eu vou utilizar. Então eu vou selecionar todas essas imagens aqui, esses ícones, eu vou clicar em Add, ó, eles vão ser incluídos aqui dentro da pasta Images, dentro da pasta Resources da nossa aplicação. Muito bem. Então agora eu posso usar essas imagens aqui nas minhas aplicações. Por exemplo, aqui, ó, tem a imagem do Home, a imagem aqui dos pedidos, ó, do perfil, né, do coraçãozinho, do editar, deletar, do carrinho, que eu vou usar no projeto. Isso aqui eu peguei na internet, né? Se você encontrar imagens melhores, você pode usar. Continuando, para criar a tela de apresentação ou splash screen, nós vamos ter que usar uma imagem SVG. Essa imagem SVG é uma imagem vetorial. SVG significa Scalable Vector Graphics. É um formato de arquivo baseado em XML para representar gráficos vetoriais bidimensionais. Então eu vou ter que selecionar primeiro uma imagem. Eu achei uma imagem lanche.svg e eu vou ter que colocá-la nessa pasta aqui, ó, resources/splash. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que alterar a propriedade Build Action dessa imagem, definindo no Build Action o valor Maui Splash Screen. Feito isso, no arquivo de projeto, eu vou definir esse código. Eu vou incluir aqui, ó,
o caminho resources / launch SVG. Vou definir a cor de fundo da tela de apresentação usando o atributo color com esse valor hexadecimal para definir a cor. A seguir estou especificando a cor da imagem usando o atributo tint color com esse valor hexadecimal representando a cor que eu estou usando. E por último, estou usando o atributo base size para indicar o tamanho base da imagem SVG com o valor 128 por 128. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui no projeto. Aqui ó, eu só posso ter uma imagem SVG. Então eu vou fazer assim, eu vou mover isso aqui para essa pasta RAW, essa imagem aqui ó. Então agora a minha pasta Splash está vazia. Eu vou incluir a imagem SVG que eu vou usar na tela de apresentação. Eu vou selecionar Add Exist Item, vou vir aqui Imagens, vou vir aqui em, eu acho que é Maui Launches Images, vou mandar ele exibir todos os arquivos aqui, tá aqui ó, Launch SVG. Pronto, coloquei a imagem aqui na pasta Splash. Agora eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar aqui Properties e vou fazer assim ó, em Build Action, vou selecionar aqui ó, a opção Maui Splash Screen, tá vendo ó? Build Action, Maui Splash Screen. Muito bem, vou fechar. Feito isso, eu posso vir aqui ó, no arquivo de projeto, aqui ó, se eu descer eu vou encontrar aqui ó, Maui Splash Screen, aqui é a imagem que ele estava utilizando ó, o Splash. Então aqui ó, eu já vou substituir esse código pelo código que eu mostrei, que é esse código aqui ó, Resource Splash Launch SVG, a cor de fundo e o tamanho base da imagem. Feito isso, eu posso salvar tudo aqui que eu fiz. E agora, olha, eu vou executar a minha aplicação. Vou trazer aqui, ó, o emulador Android e nós vamos ver que a tela de apresentação agora vai estar com a imagem Launch, que é um lanche que eu achei na internet com essa imagem para colocar aqui na tela de apresentação. Então é assim que você cria um splash screen, de uma maneira bem simples, né? Existem maneiras mais rebuscadas de fazer isso. Essa é a forma mais direta e objetiva. Então você vai ver que aqui agora ó, ele vai encontrar o dispositivo ó, e vai, olha aqui ó, tela de apresentação e aqui a aplicação. Então com isso, vou parar aqui, concluímos essa etapa, já criamos a tela de apresentação na nossa aplicação. Agora, continuando, nós vamos definir as classes do modelo da aplicação NetMaui. Eu vou definir inicialmente 3 classes, a classe Register, Login e o Token. Essas classes, elas contêm propriedades que nós vamos usar para enviar as informações para a API. Então, para fazer o register, ó, eu vou usar o nome, o e-mail, o telefone e a senha. Para fazer o login, eu vou usar só o e-mail e a senha. E para obter o token, eu vou precisar dessas propriedades. Access Token, Token Type, Usuário ID e Usuário Nome. Então, por conta da definição dessas propriedades, eu tive que fazer uma alteração na nossa API. Eu vou abrir aqui a nossa API e-commerce e aqui ó, no controlador usuários, aonde é feito o login, ó. O login está sendo feito aqui, ó. É aqui que é gerado o token. Aqui, ó, eu alterei aqui na API essas propriedades. Antes, isso estava definido assim, ó, access underline token, token underline type. Tava user ID aqui, aqui tava username. Então, eu alterei o nome aqui, ó, das informações, removendo aqui o underline e alterando o nome para usuário ID e o usuário nome. Para mim ter aqui, ó, os mesmos nomes que eu vou usar no modelo do NetMaui. Por que eu estou fazendo isso? Porque as propriedades que eu defini aqui, elas têm que estar alinhadas com relação à nomenclatura com as propriedades que nós criamos na API. Por quê? Porque os dados serão serializados com base nessas propriedades, serão enviados à API e o retorno será serializado e recebido nesses tipos. Se o nome das propriedades definido nestas classes forem diferentes dos definidos nas classes da API, eu vou ter problema na serialização. Então eu estou usando aqui as propriedades dessas 3 classes que eu vou precisar. E aqui, olha, eu estou definindo o nome dessas propriedades usando Pascal Case. Eu poderia usar a propriedade JSON Property Name, definindo aqui um nome tudo em minúsculo. Mas não vou fazer isso, eu não vou usar o JSON Property Name, que é uma propriedade do namespace systemtext.json. Para não ter problema na serialização, eu vou definir a propriedade
property name case insensitive igual a true. Com isso, eu vou evitar problemas na serialização, eu não vou precisar definir aqui tudo em minúsculo, usando o JSON property name, como você pode encontrar em muitos códigos aí pela internet. Eu prefiro usar essa abordagem. Então, essas classes elas vão ser definidas na pasta models do nosso projeto. Então, eu vou retornar aqui para o nosso projeto, ó, na pasta models, vou criar a classe register, vou definir as propriedades que eu mostrei, são todas propriedades que eu vou utilizar para fazer o registro, né? Então, eu estou usando essas informações, vou salvar aqui, vou criar agora a classe login e vou criar a classe token. Pronto, já tenho as 3 classes iniciais. Conforme o curso for sendo desenvolvido, nós iremos criar outras classes aqui, tá? Só apenas para a gente começar o desenvolvimento. Então, continuando agora que eu já tenho as classes, a próxima etapa vai ser eu criar o serviço. O serviço, que eu estou chamando de API Service, ele vai ser responsável para fazer a comunicação entre a aplicação Netmal e a minha API, o meu back-end. Então aqui eu vou usar os recursos do HTTP Client e aqui eu vou usar um recurso para poder fazer a comunicação da aplicação Netmal que vai estar no emulador com a minha API sem ter problemas. Eu vou usar um recurso chamado DevTunnels. Esse recurso ele permite eu testar e depurar aplicativos Netmal em dispositivos físicos e no emulador Android de uma maneira bem simples. Eu vou mostrar depois como que nós criamos um túnel de desenvolvimento, né? Mas eu vou usar esse recurso, já estou adiantando. Aqui, ó, eu estou definindo o endereço base, né? Que vai ser um endereço que eu vou criar para me comunicar com esse canal aqui. Ele pode ser acessado, inclusive, pela internet. A aplicação aqui local pode ser acessado por um usuário na internet. Estou usando aqui a interface log para me logar os erros e estou definindo aqui, ó, o JSON Serializer Options, onde eu estou definindo aqui no construtor, ó, a propriedade property name case insensitive igual a true. Com isso, o JSON não vai considerar caixa alta nem caixa baixa, ele vai serializar sem problemas. Então aqui no construtor desse serviço eu estou injetando a instância de HTTP Client do logger e estou definindo essa propriedade underline serialize options, que eu vou usar toda vez que eu vou serializar e deserializar. E inicialmente eu vou definir aqui, olha, 3 métodos: registrar usuário, login e um método que está fazendo o post request, que vai ser usado aqui em registrar usuário e em login. O importante é que no login eu estou usando um outro recurso aqui, ó, que é o preference, que é um recurso do Netmal. Aqui eu estou armazenando os valores num repositório de preferências, que é persistente no dispositivo. Aqui eu vou armazenar as informações do token do usuário, o token de acesso, o ID dele e o nome dele. Com isso, ele vai estar armazenado no dispositivo e eu não vou precisar ficar gerando esse token toda hora. Aqui eu estou fazendo uma simplificação. Essa forma aqui ela tem uma desvantagem, ela não é muito segura, mas mais adiante nós podemos ver como podemos melhorar aqui esse armazenamento dos valores do token. Então observe aqui que o meu serviço que vai acessar a API, ela está usando os recursos aqui de uma classe API Response, que eu vou mostrar o código a seguir. Então para mim criar essa API, eu tenho que primeiro criar essa API Response. O que é essa API Response? Ela é uma classe genérica que vai encapsular as respostas da API num único objeto. Eu usei essa abordagem para facilitar o tratamento da resposta da API, para manter uma resposta uniforme. Então eu vou fazer isso lá na pasta Services. Então eu vou voltar aqui para o nosso projeto AppLaunches, em Services, eu vou criar a classe API Response. Vou vir aqui em Project, Add Class, vou definir aqui, o nome API Response e vou definir esse código nessa classe aqui, Então observe que essa classe ela tem 3 propriedades. Data, que é um tipo genérico de T, que representa os dados retornados pela API. Tem uma propriedade erro message, que é uma string, que armazena uma mensagem de erro, caso ocorra algum problema durante a chamada da API. E aqui eu tenho uma propriedade somente leitura, boolean, que vai retornar verdadeiro se houver uma mensagem de erro definida. Então toda a resposta da API eu vou encapsular nesse objeto aqui, e vou poder obter os dados retornados, a mensagem de erro
e se existe ou não um erro. Então agora eu vou criar a minha API Service. Vou salvar aqui essa classe, é uma classe de suporte, né? Então na pasta Service, vou dar Project Add Class, vou definir aqui, ó, API Service. Então, inicialmente aqui, ela vai ser pública, né? Eu vou definir as variáveis que eu vou utilizar. Esse endereço aqui, eu vou gerar novamente o canal, ele vai mudar, mas nós vamos usar aqui um endereço nesse formato. Então, aqui eu estou definindo o HTTP Client, o JSON Serializer Options, estou fazendo a injeção desses recursos no construtor. Então, para mim usar aqui esse serviço aqui, ó, eu vou ter que incluir aqui neste projeto os recursos do pacote Microsoft Extensions HTTP. Então eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou vir aqui em Browser e vou mandar ele localizar esse pacote aqui, ó, Microsoft Extensions HTTP. Eu vou instalar no meu projeto, ó. Então eu vou aplicar, vou fechar aqui, ó, essa janela. E agora, olha, eu tenho que fazer mais uma etapa aqui. Tenho que vir aqui no arquivo MAUI Program e aqui eu vou definir aqui, ó, Builder Services Add HTTP Client para mim registrar o serviço. Então agora, olha, eu vou poder efetivamente usar os recursos do HTTP Client na minha aplicação. Então agora eu vou definir os 3 métodos que eu vou usar aqui inicialmente, né? Ó, o método para registrar o usuário, que eu vou usar esse método aqui, ó, registrar o usuário, ó, eu estou passando o nome, o e-mail, o telefone, a password. O outro método é o login. Então, ó, login, ó, ele faz o login, recebe o e-mail e a password. Se foi feito com sucesso, ó, ele vai receber o token, vai setar o token aqui em Preference. E aqui, ó, eu estou usando esse método, ó, Post Request no login e no registrar o usuário. Para mim não repetir o mesmo código, eu defini aqui um método que é responsável por fazer o post. Então tá aqui, ó, pronto. Inicialmente são os 3 métodos, ó. Esse método aqui, ele recebe a URI, o conteúdo que ele precisa postar, monta um endereço e usa o método post A5 do HTTP Client naquele endereço com aquele conteúdo. Recebe e retorna. Se ocorrer alguma exceção, ele loga e retorna aqui um status code bad request. Então aqui, o registrar o usuário, ele vai receber o nome, o e-mail, o telefone e a password. Aqui está faltando fazer a validação. Eu vou deixar isso para a próxima semana. Aqui ele vai criar uma instância de registro da classe, né? Incluindo os dados que ele recebeu, vai serializar, né? Vai definir o conteúdo e vai postar. Se houve algum problema, ele vai logar o erro e vai retornar, ó, um API response com o status code do erro. Caso contrário, ele vai retornar os dados obtidos, que no caso aqui vai ser true. E se correr alguma exceção aqui, ó, nessa parte do código, eu logo e retorno aqui uma mensagem de erro, ó, em API response. No login eu faço a mesma coisa, recebo o e-mail e a password, crio aqui uma instância do objeto login, serializo, defino o conteúdo, envio para a API, ó, API usuários login. Aqui eu enviei para a API usuários register, que são os endpoints da API, né? Que tem que estar em atendimento. A seguir, se o login foi feito com sucesso, olha, eu deserializo as informações do token, defino em set preference e retorno true. Caso contrário, eu logo a exceção e retorno aqui o erro que a API response armazenou. E aqui o post request é que está fazendo o post das informações que eu estou utilizando aqui, ó. Post request, post request. Então, com isso, eu já posso usar esse serviço e me comunicar com a minha API. Então, na próxima semana, eu vou mostrar o recurso do turno de desenvolvimento, vou definir a validação aqui, ó, dos dados, porque aqui eu não estou validando as informações, ó, ele estou recebendo e já estou atribuindo. Eu tenho que validar aqui, né? Aqui em Register e em Login. E vou criar as telas iniciais. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.